Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Como vocês podem notar, a aula de hoje vai ser um pouco diferente. Já que a gente está falando de evolução, vamos trazer o tema Pokémon para a aula também, né? Mas meu amigo Thiago aqui aceitou o desafio, tá também de Pokémon. Então a gente vai fazer uma aula diferente, né? Tô aqui de Jess, espero que vocês tenham reconhecido, né? Sei que Pokémon às vezes nem é muito da época de vocês, mas todo mundo deve ter jogado pelo menos o joguinho de celular, né? Que há pouco tempo estava aí, tem muita gente que joga ainda. Gente, então hoje a gente vai fazer exercícios relacionados à evolução, certo? Vamos começar já falando quais são os objetivos, o que a gente vai rever na aula de hoje. Evidências evolutivas, especiação e de quebra a gente ainda vai falar um pouquinho sobre teoria, que a gente já teve uma revisão sobre essa aula, mas vai aparecer nessa revisão, nesses exercícios também. Ali ainda está o nosso colega Darwin segurando uma Pokébola, então também entrou no clima da brincadeira. Então vamos lá, nosso primeiro exercício de hoje. A figura abaixo representa uma evolução Pokémon, que ocorre, na maioria das vezes, quando esses organismos atingem determinado nível, tendo caráter individual e significa tornar-se melhor. Considerando o conceito biológico, o que ocorre com os Pokémons é de fato evolução? Justifique. A gente já falou sobre isso no desafio que o professor Jorge lançou, então agora coloque com as suas palavras. É evolução ou não é? E por quê? E aí, gente, conseguiram? Vamos lá então. Tá dizendo aqui que no caso do Pokémon tem caráter individual. Evolução tem caráter individual? Não, né? Atua na população, é algo populacional e não individual. Então vamos ver aqui a resposta. Vocês estão vendo aqui um GIF mostrando a evolução do nosso colega aqui, né, o Pikachu. Então ele tá lá, ele vai se transformando. Tem diferentes níveis de evolução. Então, a minha resposta está aqui, não quer dizer que a sua esteja errada. Veja se os principais conceitos estão aí, se não tiver, complementa, ok? Então, para a biologia, a evolução não ocorre de forma linear. Então, não é isso que está acontecendo. Ó. O indivíduo vai se transformando e ele evolui, né? Não é linear, ele é ramificado. Ocorre em diversas direções e uma população, ou seja, não é individual. Representa mudanças, alterações que ocorrem em uma população ao longo de diversas gerações. Então, não é num único organismo, numa única geração. Leva diversas gerações, por isso que demora tanto tempo para a gente conseguir observar, né? Portanto, demanda tempo. Também não é sinônimo de progresso. A gente também já falou sobre isso nas aulas anteriores, pois não torna o organismo melhor. Portanto, o que ocorre em Pokémons não é evolução. Eu ainda tinha lançado para você um desafio de procurar o que é na verdade, que a gente vai dar a resposta no final da aula, então não sai daí. Lembra então que o professor Jorge deixou na aula dele lá o desafio, né? Falando lá se era ou não, para explicar então como é que ocorre, se é evolução, se não é. A gente já tinha dado essa resposta nas aulas anteriores, mas eu trouxe novamente aqui a tirinha que o professor Jorge deixou pra gente, né? Então não é evolução, porque evolução ocorre no nível populacional e não individual e ao longo de gerações, não uma geração só. E também não deixa o indivíduo melhor, como estava dizendo o exercício. Então, Pokémon não evolui. Não esqueçam disso, gente, tá? É bem importante. Então, olha só. Geralmente, quando a gente estuda a evolução, quando vai mostrar principalmente a evolução humana, que é o nosso próximo tema da próxima aula, a gente está vendo aqui, ó, que parece, saiu lá do macaco e virou humano.
Mas não foi bem assim, não é uma coisa linear. Isso aqui não é o de fato que acontece. O que de fato acontece é isso aqui, ó. É uma coisa ramificada, né? A gente falou na aula passada também sobre a cladogênese e a anagênese. Então, tem vários eventos de cladogênese e de anagênese para uma espécie ir aos poucos se modificando, evoluindo e formando outras espécies, né? Então, a gente não veio do macaco. A gente tem um ancestral comum com ele, certo? Então, está aqui mostrando o que de fato ocorre. Mais um exercício, mais uma perguntinha para vocês, então. Sudoudo, acho que é assim que fala, é um Pokémon cujo corpo se assemelha a uma planta. Se esse Pokémon fosse real, qual das alternativas abaixo estaria corretamente relacionando a explicação para esse formato corporal de acordo com a teoria evolutiva? Então, aqui tem 4 explicações, vocês vão ler e vão selecionar para mim aquela que está de acordo com quem pensou a teoria. Então, por exemplo, letra A está de acordo com o que o Darwin falaria? Letra B está de acordo com o que Lamarck falaria? Só tem uma correta. Então, leiam e achem para mim. Então, gente, vamos ler junto para descobrir qual é a resposta correta? Letra A, darwinismo. Então, vamos lembrar o que Darwin disse. O formato do corpo é resultante do conjunto de mutações genéticas mais seleção natural? Gente, tem que lembrar que Darwin não tinha conhecimento de genética. Isso só veio com Mendel muito tempo depois. Então, não pode ser isso. Aqui está falando, na verdade, do neodarwinismo, certo? Letra B, lamarquismo. O Pokémon alterou o formato corpóreo para se camuflar no ambiente onde vive? Aí sim, né? Está dizendo que o indivíduo propositalmente se modificou para se adaptar ao meio. Né? Então, a explicação do Lamarck está correta. A gente sabe que não é isso que acontece. Mas das explicações que estão aqui, a letra B é o que está de acordo com o cientista, né, que pensou na teoria.
Mais um aqui, gente. Vamos relembrar, então, a diferença entre as três teorias, tá? Isso é bem importante, está bem fixo na cabeça de vocês. Tanto é que vocês já tiveram uma revisão e eu estou falando de volta sobre o assunto. Lamarckismo, o meio cria necessidade para o organismo se adaptar. Então, o organismo, as mudanças ocorrem pelo quê? Pela lei do uso e desuso. Se eu uso muito uma estrutura, se desenvolve. Se eu uso pouco, atrofia, né? Essas características modificadas, adquiridas, são repassadas para os descendentes. Então, por exemplo, se eu uso muito o braço, desenvolve o braço. Os meus filhos, os meus filhotes já vão nascer com o braço desenvolvido, segundo essa teoria segundo a lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Aí veio Darwin e discordou um pouco dessa teoria. O que ele disse? Que o meio, na verdade, ele seleciona os organismos já existentes e que estão mais aptos àquele ambiente. E que isso, né, ele não sabia explicar essa variedade de organismos, mas ele sabia que existia. Né? Aqui mesmo, se você olhar para mim, olhar para você, olhar para sua mãe, para seu pai, são parecidos, mas cada um tem uma característica diferente. Né? Tem uma variedade. Os mais aptos sobrevivem e deixam os descendentes com essas características que já são mais aptas. Aqueles menos aptos vão sendo eliminados do ambiente. Depois surgiu o neodarwinismo. O que o neodarwinismo diz? Ele aceita a ideia do Darwin, da seleção natural, e acrescenta genética. Por quê? Porque agora explica. Por que tem variedade? Porque tem variabilidade genética. Tá? Então, isso é importante saber. Lembraram? Ótimo. Vamos para mais um exercício, então. Há muito tempo atrás, os temidos dinossauros habitavam a Terra e alguns deles formam hoje os fósseis, uma das principais evidências evolutivas. No mundo dos pokémons também existem fósseis, e esses, ao contrário dos fósseis reais, podem ser restaurados e voltar à vida por meio de máquinas revitalizadoras. Então, o desenho também fala de fóssil. Marque a alternativa que não representa uma evidência evolutiva. Então, qual dessas opções aqui não é uma evidência que a evolução acontece?
E aí, gente, conseguiram? Fui até buscar a ajuda de um outro Pikachu aqui, né, um mini, comparado com o Thiago aqui embaixo. Vamos lá. Qual que não é evidência evolutiva? Órgãos vestigiais e DNA, a gente viu que isso é evidência evolutiva sim, né? Que tanto o órgão vestigial quanto o DNA, que é a parte bioquímica que a gente falou na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Embriologia e biogeografia, também, comparação dos embriões, a distribuição das espécies no planeta, também é uma evidência. DNA e biogeografia, a gente acabou de dizer que sim. Letra D, órgãos extintos e embriologia. Aí sim, né, gente, não é órgãos extintos. Se o órgão foi extinto, né, se você não consegue mais ver ele lá, não é. É órgão vestigial que pode ser uma evidência, ok? Então, a gente achou aqui a resposta correta. Lembrando das evidências evolutivas, então, quais são elas? Porque isso é importante lembrar. Então, lá, primeiro, que a gente falou no começo do exercício, os fósseis. Então, fósseis são evidências evolutivas de espécies que já existiram um dia e que não estão mais aqui hoje, mas que são aparentadas às outras espécies viventes. O que mais? Biogeografia, distribuição das espécies no planeta, né? Coloquei ali para vocês exemplo de 3 pokémons que associei ali ao canguru, ao koala e ao gambá, né? Mostrando a distribuição deles do que seria no planeta então. O que mais? Embriologia, a comparação do desenvolvimento embrionário dos organismos. A gente viu que tem semelhanças bem grandes, inclusive. Então, mostra uma evidência de que tem um ancestral comum, né? O que mais? Os órgãos vestigiais. Então, olha esse Pokémon aqui, é uma cobra. Mas está cheia de ossinhos, de patinhas ali. Então, o que seria, então, vestígios de patas? Né? A gente viu, inclusive, a cobra de vidro, né, que na verdade é um lagarto, que tem os vestígios da patinha. Lembram disso? Então, tá lá. Bioquímica, a parte do DNA, das proteínas, dos aminoácidos dos organismos, que são muito parecidos, né? Inclusive as bases nitrogenadas que formam o DNA são as mesmas. Se a gente pegar o código genético, é o mesmo para todo mundo. Uma evidência bem importante. E ainda, a gente falou uma aula separada de homologia e analogia, né? Dos órgãos lá que têm mesma origem embrionária, e podem ou não ter mesma função, no caso da homologia. A analogia, mesma função, mas origem diferente. A gente explicou bem certinho tudo isso aqui. Lembraram? Ótimo. Então vamos para mais um exercício. Eevee é um Pokémon especial. Pode evoluir para diferentes espécies, dependendo da pedra com a qual entra em contato antes do processo. Então está mostrando aqui o Eevee, quantidade de Pokémon que ele pode formar, né? Em biologia, um processo semelhante ocorre ao longo de milhões de anos. Quando uma espécie passa a ocupar diferentes ambientes, pode dar origem a diferentes espécies. Qual dos conceitos abaixo aborda de forma correta esse processo? Letra A, irradiação adaptativa. Letra B, convergência evolutiva. Letra C, seleção natural. Ou letra D, órgãos análogos.
E aí, gente, qual processo que a gente pode comparar? Lógico que não é a mesma coisa, porque um é um desenho, uma ficção, o outro é a realidade. Mas qual dos processos que é mais parecido? A irradiação adaptativa. Lembra aquilo de um ancestral comum que dá origem a várias espécies? A gente viu lá dos mamíferos, né? Que tinha lá um mamífero pequenininho, bonitinho, que deu origem a todos os mamíferos aquáticos, terrestres, que voam, que nadam, enfim, né? Várias origens. Então, aqui a gente está mostrando um exemplo de irradiação adaptativa. Mais um exercício. A semelhança morfológica nem sempre é um sinal de parentesco evolutivo, podendo ser resultado da ação da seleção natural em organismos expostos a condições ambientais parecidas, processo que recebe o nome de letra A, irradiação adaptativa, letra B, convergência evolutiva, letra C, camuflagem, letra D, órgãos homólogos ou letra E, órgãos análogos. E aí, gente, ó, busquei outra ajuda aqui, outro Pokémon. Vamos lá. Gente, olha só, até coloquei um exemplo, né, relacionando ao desenho para vocês, de duas franquias agora, do Digimon e do Pokémon. Então, vamos considerar que cada um deles é uma espécie. Uma espécie do Digimon e uma espécie do Pokémon, tá? Espécies diferentes que têm uma morfologia, eles são parecidos. O que isso pode indicar para a gente? Convergência evolutiva. Lembra? Espécies diferentes que o parentesco está lá longe, né? Mas que por viverem em ambientes semelhantes estão expostas, né, a pressões seletivas semelhantes também. Então essa seleção natural que vai acontecendo ali vai deixando esses organismos parecidos. Então, convergência evolutiva, ok? Vamos para mais um lá então. Vamos explicar a diferença aqui, ó. Esqueci. Então, irradiação e convergência. Não pode confundir, tá? A irradiação é um único organismo que deu origem, né, uma espécie ancestral a várias espécies diferentes dela, lógico, porque sofreram seleção natural diferente, mutação diferente, um monte de coisa diferente. Já se a gente for ver lá, o processo de convergência evolutiva seria o quê? Espécies que não são aparentadas, pelo menos não têm um parentesco próximo, vamos dizer assim, que desenvolvem estruturas comuns. Por exemplo, ali, todos aqueles pokémons têm asas, né? E alguns são associados ali a insetos, a aves, a répteis, né? A mamíferos, e todos têm asas. Então, isso seria um processo de convergência. Eles convergiram para a característica asa. Então, olha só que interessante aqui. No caso da irradiação, geralmente ocorre porque os organismos eles vão explorar novos ambientes, né? Houve uma separação, uma cladogênese, separou e foi explorar ambiente diferente. E no caso da convergência, por causa de uma pressão seletiva semelhante, tá? Então, isso é importante lembrar também. Vamos para mais um exercício? Então, lá. A figura representa o cruzamento entre duas espécies pokémons diferentes. Relacionando o tema aos conceitos biológicos da vida real, marque a alternativa incorreta. Então, veja, a gente está mostrando aqui uma espécie, né, do Pikachu que cruzou ali com o Bulbasaur e causou ali o Bulbachu. Vamos ver o que está dizendo para a gente. Bulbachu é um organismo híbrido, resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes? Letra B. O ligre, cruzamento do leão com tigresa, é um exemplo real do que pode ser comparado com o exercício? Letra C. Bulbachu, para a biologia, trata-se de uma nova espécie?
Ou letra D, Bulbachu tem grande probabilidade de ser um organismo sem capacidade reprodutiva. Qual que está errada? E aí, gente? Ó, até trouxe aqui, o professor Jorge me emprestou os bonequinhos dele, tá aqui pra gente falar junto. Então tá dizendo que o Pikachu cruzou com o Bulbasaur, nasceu o Bulbachu. Qual a alternativa que está incorreta? Ele é um animal híbrido, resultado do cruzamento de duas espécies diferentes? Se a gente considerar Pikachu e Bulbasaur duas espécies diferentes, sim, né? Se a gente está fazendo essa analogia, então, verdadeiro. O ligre, cruzamento do leão com tigresa, é um exemplo real que pode ser comparado ao exercício? Sim, a gente também falou sobre isso já. Se Bulbachu para a biologia trata-se de uma nova espécie, aí não. Por que não? Porque é um animal híbrido. Híbrido não significa que é uma nova espécie. O híbrido é simplesmente o cruzamento entre duas espécies diferentes. E o último aqui. Bulbachu tem grande probabilidade de ser um organismo sem capacidade reprodutiva? Sim. Ou porque ele vai ser infértil, né, não vai conseguir cruzar e ter filhotes, ou o filhote que nascer dele vai nascer ali até a segunda geração só. Depois não nasce mais por um monte de problemas que esse filhote vai apresentar, que não vai conseguir mandar, né, essa geração para frente, vamos dizer assim. Então não é uma nova espécie, é simplesmente um animal híbrido, certo? Continuando aqui, esse aqui vai ter que analisar um pouquinho mais. Ó. É correto afirmar, letra A, todos os pokémons da figura descendem do Pokémon 1? B, as setas verdes representam eventos de cladogênese? Letra C, em C, uma espécie forma outra por anagênese? Ou letra D, em G, houve um evento de cladogênese que formou 2 e 3?
E aí, gente, conseguiram? Esse tipo de exercício provavelmente você já fez no ano passado, na segunda série, porque quando estuda lá a parte, né, dos seres vivos, né, começa lá falando, inclusive, de filogenia, de cladogênese. Mas vamos analisar aqui junto para relembrar se você não lembra. Todos os pokémons da figura descendem do Pokémon 1, então tá aqui o nosso Pokémon 1. Todos os outros aqui descendem dele? Isso é um erro que muita gente comete, gente, tá? Essa espécie aqui não deu origem a todas as outras. O que acontece é que essa letra A, que está representada aqui pela setinha, esse é o ancestral comum a todos eles, tá? Mas não quer dizer que esse aqui é aqui, ó, o ancestral nem está representado. Cada nozinho desse aqui, onde ocorre a cladogênese, a gente pode considerar como um ancestral comum. Mas o número 1 não é um nozinho, o número 1 é simplesmente uma espécie que surgiu antes das outras, tá? Então, falso. Letra B, as setas verdes representam eventos de cladogênese? Então, olha aqui, ó, seta verde aqui, uma aqui, uma aqui. Não é cladogênese aqui, gente, é anagênese, tá? Então, a parte verde está representando a anagênese, que simplesmente aquele organismo está passando por alterações, mutações, seleção natural, né, que está gerando diferenças, alterações naquela espécie. Letra C. Em C, vamos achar onde está aqui a letra C, aqui, ó. Uma espécie forma outra por anagênese. Aqui é o contrário, aqui sim, ó. Cada nozinho desse aqui representa um evento de cladogênese, porque houve uma quebra da população em duas. Tá? Então, aqui ele inverteu os dois conceitos. Então, a gente já sabe que só sobrou a letra D. Em G, houve um evento de cladogênese. Cadê a letra G? Está aqui, ó. Houve um evento de cladogênese, que deu origem, né? Formou o indivíduo 2 e o indivíduo 3. Tá? Entenderam? Ok, vamos para a próxima aqui, então. Considere que os pokémons Aipom e Grookey, não sei se assim fala, tá? Possuem um ancestral comum. Qual das etapas abaixo não faz parte do processo de especiação? E aí, gente, conseguiram? Vamos ver aqui. Processo de especiação. Lembra que tinham etapas? Quais eram as etapas? Ah, surge lá, de repente, uma barreira geográfica. Mutações, seleção natural, isolamento reprodutivo, para daí surgir uma nova espécie. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. Troca de material genético entre populações. Se está havendo troca de material genético entre populações, é porque está havendo cruzamento. Quando há essa troca, não forma uma nova espécie, justamente porque está havendo a troca. Tá? Então, esse evento da troca de material genético, inclusive, é uma das características que não pode haver para poder formar uma nova espécie. Tá? Então, a gente já achou. Vamos lembrar as outras aqui. Surgimento de uma barreira geográfica, sim, é uma coisa importante. Né? A gente falou lá da cladogênese, que geralmente acontece por causa dessa barreira geográfica, que pode ser um rio, uma estrada, pode ser uma montanha, deriva continental, enfim, né? Pode ser por vários motivos. Letra C, isolamento reprodutivo. Lembra que é a última etapa antes da especiação? Que tem que haver um isolamento reprodutivo? De não conseguir mais fazer esse cruzamento, ou se conseguir gerar um indivíduo que vai ser infértil, que é o híbrido? Letra D, seleção natural. A seleção natural e a mutação
são eventos importantes para que ocorra uma diferenciação em uma nova espécie, né? Porque tem que haver uma mutação diferente da população original, seleção natural vai atuar de forma diferente também. Então, só a letra A mesmo, ok? Então, aqui, ó, vamos relembrar esse exemplo então de especiação, porque é importante. A gente tem aqui uma espécie original. Tem esses pokémons verdinhos, bonitinhos, vivendo bem felizes na praia, né? Meu sonho aqui, ó, viver na praia bem tranquilo. Aí, por algum motivo, ó, separou uma parte do continente que virou uma ilha e levou junto uma parte da população. Então, uma parte da população ficou no continente, uma parte da população foi para a ilha. Com o passar do tempo, o que vai acontecer aqui, gente? Surgiu a barreira geográfica. Vai acontecer o quê? Diferentes mutações. Então, as mutações que estão ocorrendo aqui no continente não são iguais às mutações que estão ocorrendo na ilha. São mutações diferentes. Se são mutações diferentes, está fazendo o quê? Formando organismos diferentes também. O que mais que vai acontecer? Recombinações gênicas. Esses organismos que ficaram no continente vão continuar fazendo troca de material genético. E vai ter recombinações gênicas, né, genéticas entre eles. A população da ilha, mesma coisa. Vai estar fazendo troca de material genético, recombinação gênica entre eles que estão na ilha, né? Mas agora não tem mais uma troca de material genético entre a ilha e o continente, nesse caso aqui. Então, também há a seleção natural. Então, a seleção natural está atuando de uma forma aqui no continente que não necessariamente é igual ao que está atuando na ilha, certo? Então, vários eventos importantes ocorreram aqui. E depois, o que acontece? Ao passar de muito tempo mesmo, vai formar uma espécie diferente no continente e uma espécie diferente lá na ilha. Se eu tentar juntar essas duas espécies novamente, essas duas populações, não vai haver cruzamento. Ou porque está ficando maduro sexualmente em épocas diferentes, ou porque anatomicamente não é mais possível, ou até é possível, mas os gametas não conseguem mais interagir entre eles ali, ou até gera um filhotinho às vezes, mas que é o animal híbrido, que não vai conseguir continuar dispersando os seus descendentes. Tá? Então, tudo isso aconteceu aqui, ó, isolamento reprodutivo e, por último, aqui, a especiação, certo? Continuando aqui, quase acabando a aula de hoje, gente. Vocês estão conseguindo entender? Se não estão, gente, por favor, peguem a aula novamente, deem uma olhada nos slides ou no próprio vídeo, converse com o seu professor, tire dúvida com ele. E também, se quiser tirar dúvida comigo, eu também estou à disposição para isso, certo? Continuando aqui. Sobre as asas dos pokémons abaixo, marque a alternativa incorreta. Letra A. Resultam de irradiação adaptativa em Zubat e Pidgeotto? Acho que é assim que fala, né? Letra B. São homólogas em Butterfree e Heracross? C. São análogas em Butterfree e Pidgeotto? Ou letra D. Tem mesma origem em Zubat e Pidgeotto? E aí, gente? Fácil, né? Vamos pensar aqui, ó. Resultam de irradiação adaptativa em Zubat, que é um morcego, e Pidgeotto, que é uma ave. Eles até têm um ancestral comum, mas não é próximo. A ave é um réptil, né? Vocês vão ver isso, já viram isso, na verdade, no segundo ano lá, um grupo de répteis especial e um mamífero. Então, o ancestral deles está bem lá atrás, então não pode ser uma irradiação adaptativa, tem que ser ao contrário, uma convergência evolutiva. Dois grupos que não têm um parente próximo
que desenvolveram estruturas parecidas por causa da pressão seletiva parecida, tá? Então aqui, letra A. Último exercício de hoje, gente, que é o que eu já lancei de pergunta para vocês algumas aulas atrás, que quem já foi atrás já sabe a resposta. Vamos lá ver. Se pokémons não evoluem, qual processo biológico poderia explicar a transformação erroneamente chamada de evolução pela franquia? Letra A, progressão. Letra B, mimetismo. Letra C, metamorfose. Ou letra D, aposematismo? E aí, gente, conseguiram? Primeiro, vamos dar uma olhada nesse GIF aqui. Olha só o que está acontecendo, né? Não é o Pikachu, é um outro Pokémon. Está mostrando a evolução dele segundo o Pokémon, né? A lagartinha que parece que vira uma crisálida, que vira ali depois, na verdade, uma abelha, né? Algo bem diferente, não é o que acontece. Mas isso não parece muito o que acontece, por exemplo, com a borboleta? Nasce lá do ovo, uma larvinha que a gente chama de lagarta. A lagarta come, 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 vira crisálida. E depois, né, ou a pupa a gente chama também, a pupa vai lá e vira borboleta, a mariposa, enfim. Qual processo é esse? Metamorfose. Então, na verdade, Pokémon não evolui, ele metamorfoseia. Lógico que ia ficar muito feio chamar isso na franquia. Ah, ele está metamorfoseando. Mas agora você já sabe. Claro que para o desenho vai continuar sendo evolução, mas você já entendeu que não é evolução no sentido biológico, que no sentido biológico deveria ser metamorfose, certo? Então, gente, na aula de hoje a gente fez exercício falando de teoria evolutiva, de especiação e evidência evolutiva. Na aula que vem, o professor Jorge vem dar uma revisão para vocês novamente, né? Vocês gostaram dele? Chamei ele novamente para fazer a revisão. Então, aguardo vocês só daqui 2 aulas, mas não percam, porque a aula vai ser bem bacana, tanto do professor Jorge quanto a nossa próxima, que vai falar de evolução dos primatas. Aguardo vocês na próxima.